O que é mais importante na vida? O que é mais valioso na vida? Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão dizendo no meio secular que é fundamental que cada indivíduo encontre o seu propósito. Virou uma espécie de moda no mundo dizer que as pessoas precisam encontrar o sentido da sua vida, as pessoas precisam encontrar o seu propósito. Elas não podem simplesmente trabalhar, elas não podem simplesmente estudar, elas têm que encontrar a razão de ser da sua vida e tem que ser alguma coisa maior. A questão central é onde ancorar esse propósito, onde ancorar esse sentido. O que de fato dá sentido? Olá, hoje é domingo, dia 8 de maio de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para trazer um breve áudio de um estudo da Palavra de Deus, um estudo dos Evangelhos. Você sabe, nós estamos aqui em Lagoinha Castelo e Lagoinha Toronto com o desafio de lermos a Bíblia e nós começamos pelo Evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, agora estamos no Evangelho de Lucas. E o desafio é simples, você lê um capítulo por dia. E todos os dias nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo, um estudo de um trecho do capítulo que lemos, para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. E é isso que nós vamos fazer hoje com Lucas capítulo 12. Eu volto a insistir com você, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a ler a Bíblia durante todo o ano. Considere isso, vai ser muito bom para você. Compartilhe esse áudio com outras pessoas, mande nas suas listas de distribuição, curta esse áudio, ative as notificações para todas as vezes que chegar um áudio novo, você receber as informações. O que é mais valioso na vida? Nós vamos ler hoje o capítulo 12 de Lucas, entre os versículos 13 e o versículo 21. Diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus está ensinando como lhe era peculiar, e no versículo 13, ele é interpelado por uma pessoa que diz: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Essencialmente, ao que parece, essa pessoa está numa disputa familiar e ele acredita que Jesus, como é um mestre, como é alguém que ensina, como é alguém que as pessoas ouvem, pode ser alguém utilizado para propósito próprio, pode ser alguém utilizado para resolver um problema particular. E Jesus adverte esse homem e diz: Olha, eu não sou juiz, eu não sou árbitro entre vocês. E ao mesmo tempo conta uma parábola. Já que o foco desse homem está na herança, Jesus muito claramente vai dizer do problema de nós colocarmos os nossos olhos em outros deuses que não ele. E aí ele conta a parábola de um homem que, ao que parece, é muito precavido. Ele monta seus celeiros maiores para guardar as suas colheitas que são maiores e ficar em paz e descansar, porque as suas colheitas cresceram, ele precisa de espaços maiores. Parece, quando nós lemos, que o discurso de Jesus é um discurso meio contrário ao trabalho árduo, como se esse homem não tivesse que trabalhar arduamente, porque ele não sabe do amanhã. Por outro lado, em alguns momentos a gente pode ler esse texto, eu já disse isso aqui em alguns estudos atrás, você pode procurar isso em alguns estudos dos dias anteriores, a gente fica procurando nesse texto a moral do texto. Qual é a moral do texto? E é como se Jesus estivesse dizendo assim: há coisas mais prioritárias na vida.
Há coisas mais importantes na vida do que guardar riquezas. Há coisas mais importantes que trazem sentido à sua vida. Se nós fizermos a leitura dessa forma, nós vamos fazer uma leitura muito limitada. Porque a discussão não é que Jesus é contra o trabalho árduo, nem que Jesus está confrontando a riqueza do homem, tampouco que Jesus quer deixar aqui uma lição de moral igual a que a gente assiste, a que a gente, quando assistimos um filme, enxergamos, quando lemos um livro de autoajuda, vemos. É muito comum na literatura hoje, literatura de autoajuda, dando passos de sucesso, né? Quais são os passos que você tem que seguir para sucesso? E é muito comum falar de sentido, de moral, de propósito de vida. O texto aqui é bem diferente disso. O texto aqui é sobre a razão de ser das pessoas, é a razão de ser da nossa própria vida. Mas, então é sobre propósito. Não, é sobre quem nos deu a vida. É sobre aquele que nos entregou a vida. É sobre aquele que tem o direito de dar a vida e o direito de tirar a vida. É sobre aquele que é dono de todas as coisas. O texto aqui não é sobre simplesmente estabelecer um propósito e um sentido para a minha vida. O texto aqui é sobre reconhecer quem deu a vida. O texto aqui é reconhecer que a sua vida, ela é um presente dado por Deus com um sentido muito específico. E o sentido não é achar o propósito para a sua existência. O sentido é servi-lo. Se nós continuarmos no texto de Marcos 12, nós vamos ver Jesus falando das preocupações da vida entre os versículos 22 ao versículo 34. E ele vai dizer entre o versículo 22 e o versículo 29 que Deus sabe que nós precisamos do nosso sustento, que Deus sabe que nós precisamos de estar de pé, que a gente precisa da nossa roupa, que Ele sabe dessas coisas. Ele sabe que isso é algo necessário. E Ele sabe que isso tende a se transformar em um Deus na vida das pessoas. Ele sabe que as pessoas começam a achar que a vida delas passa a ter sentido quando elas conquistam, quando elas conquistam, quando elas conquistam. Ele vai dizer no versículo 30, o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Ele está dizendo simplesmente, olha, Deus sabe que nós precisamos do nosso sustento, Deus sabe que nós precisamos ficar de pé, precisamos nos vestir, precisamos comer. Mas ele vai dizer no versículo 31, busquem, pois, o reino de Deus. Busquem, pois, o reino de Deus. E o que é essa história do reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Quando nós temos o reino de Deus, significa que Ele é o rei, portanto, Ele governa, portanto, Ele define as coisas. E quem busca o reino de Deus, busca o governo de Deus. Busca entender com clareza de que quem dá as ordens, quem define os parâmetros, quem define o que deve ser feito, quem define o que não deve ser feito, é Deus. Então o texto não é sobre achar um sentido para a vida ou um propósito para a vida que nós temos encontrado em qualquer literatura de autoajuda, em qualquer prateleira, de qualquer livraria, como se a vida fosse marcada por eu melhorar a mim mesmo. É muito comum a gente ouvir frases como eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo todos os dias. Essas frases que carregam um certo tom messiânico, carregam um certo tom bonito, mas no fundo, colocam a ênfase no reino de si mesmo. Colocam a ênfase no reino da sua própria vida, da sua própria história. É você no governo, é você no comando. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que é o reino dele que é importante. O reino e o governo dele que é importante. E nos versículos 35 a 48, ele vai dizer que se você tem o reino de Deus, ele é quem governa, você vai estar pronto para o serviço. Você vai estar pronto para a obediência. Você estará pronto para fazer aquilo que é a vontade dele. Nós já vimos, quando estávamos estudando o princípio do livro de Lucas, que a unção do Espírito significa serviço. Nós vimos isso com clareza. Nós estamos vendo aqui que o que Jesus está falando não é ache o propósito da sua vida. É, na verdade, encontre qual é o sentido da sua vida num sentido muito mais amplo da história, que é o próprio Deus. Deus não vai escrever a sua história. Deus vai escrever a sua história no contexto da história muito mais ampla dele para a humanidade. Nós, como cristãos,
ouvimos isso a vida quase inteira. Isso é arrastado aos nossos ouvidos, culto a culto, mensagem a mensagem, estudo a estudo, e nosso coração obstinado permanece buscando ser como esse homem que vai armazenar as coisas para ficar tranquilo na frente. E Jesus diz no versículo 20, insensato. Nós somos carregados de uma insensatez de acharmos que a nossa vida está sobre o nosso domínio, achar que a nossa vida está sobre o nosso controle e assumimos o controle de alguma coisa que nós não temos controle. A palavra de Deus para nós é nos chamar de insensatos. O reino de Deus e a justiça dele é que tem que ser estabelecidos. Propósito na minha vida e na sua vida é estar alinhado à vontade dele. Esse é o único sentido, esse é o único propósito para a vida de um cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender isso.